até onde a gente estudou os Anunnakis a partir das placas de sumérias, né, encontradas na Suméria por Zacarias Sitchin. Esse pesquisador, investigador, conseguiu traduzir aquelas placas, né, com o alfabeto deles, e descobriu a história dos Anunnakis, que é essa que ele revela nos livros dele, que são vários livros, e ele detalha muito bem isso. Até onde a gente consegue captar, a partir da obra de Zacarias Sitchin, é que as elites que Anunnakis que vieram para a Terra, eles vieram nas suas naves gigantescas, que são naves mães, e esse Enlil e Enki foram tidos como deuses, né? Porque eles tinham um poder extraordinário, eram gigantes, eram seres muito elevados, muito altos, 6, 7 metros de altura, e impressionavam muito o homem que tinha ali 1,60, 1,70 no máximo naquela altura dos acontecimentos. E eram ainda humanoides, praticamente, e os Anunnakis então baixavam das naves mães as naves menores, essas naves menores abduziam os seres humanos. Tudo indica que as pirâmides que existem no mundo inteiro, na realidade, eram laboratórios para a intervenção genética que era feita nos seres humanos. Então, dentro desse espaço que eles criavam, que era um espaço fora das condições atmosféricas do planeta, fora das condições de pressão e temperatura no ambiente, outra relação espaço-tempo era criada dentro da pirâmide. E nessa outra relação de espaço-tempo limitada, o homem era introduzido ali dentro, e aí a sua genética era alterada a partir do próprio DNA. Isso parece ser algo que foi de fato o que aconteceu. Então, quando os seres humanos saíam das pirâmides, eles tinham outra genética, diferente, não tanto morfologicamente, mas sim na capacidade intelectual, na capacidade cognitiva, na capacidade de elaborar e servir aos Anunnakis de uma forma inteligente, de fazer exploração e trazer o material para dentro das naves deles, e aí ele era levado para a nave mãe ia embora. Agora, tudo indica que essas elites das naves mães Anunnakis, elas já foram embora para os seus planetas de origem. Mas muitos Anunnakis se apaixonaram pelas mulheres terrestres, passaram a ter filhos com elas e criaram uma geração híbrida entre humanos e Anunnakis. Esse talvez tenha sido o motivo que prendeu esses Anunnakis karmicamente à Terra. Então, são Anunnakis de baixa hierarquia, mas que passaram a ser aqui governantes muito poderosos, porque eles eram tecnologicamente muito superiores. E aí amalgamaram a sociedade terrestre de uma forma constituindo classes sociais. As classes elites eram dos Anunnakis e as classes subordinadas eram as do homem, e os híbridos eram a classe média, os intermediários ali que constituíam essa hierarquia dos Anunnakis que ficaram na Terra depois que a elite foi embora. Agora, esses caras que ficaram karmicamente presos à Terra porque criaram descendência, aqui na Bíblia relata bem isso dos Néfilins, né? Esses, quando desencarnavam, eles viviam muito tempo, muito mais tempo que os humanos. Mas mesmo assim, quando eles desencarnavam, eles ficavam aqui no ambiente espiritual terrestre. E aí eles tinham que encarnar como homens, como seres humanos, como Homo sapiens. E aí iam decantando o tipo genético deles,
ficando mais parecido com os homens. Agora, tudo indica que foi o dilúvio que acabou com os Anunnakis da Terra e eles ficaram somente no plano espiritual. Aí não tinha mais jeito, para reencarnar só como Homo sapiens. Então, até hoje, está cheio de Anunnaki encarnado na Terra, mas como Homo sapiens. E eles, o privilégio intelectual deles são as elites, que mandam os sistemas econômicos, o poder oculto, o essas poder que manipula a Terra toda por trás, são seres Anunnakis, porém vestidos à moda do Homo sapiens. E nos governam por trás, e à medida que o ser humano vai percebendo que ele é manipulado por um poder oculto, também vai se libertando deles. Então, sempre o ser humano é o agente da libertação, do despertar da sua própria consciência. E é o que parece que está acontecendo. A gente está se libertando dos poderes ocultos que governam a humanidade, que são essas entidades que vieram de fora, muito poderosas, desencarnaram, ficaram por aqui, encarnaram como Homo sapiens, e como Homo sapiens eles dominam os Homo sapiens mais fracos. É o poder do mais forte sobre o mais fraco. Agora, isso também está mudando na medida que os mais fracos vão se fortalecendo com o exercício do seu próprio esforço de libertação, de despertar, de se tornarem seres íntegros, né, na sua personalidade, evoluindo a partir do seu próprio livre-arbítrio. Então, parece que isso, em tese, é uma das versões que a gente tem dessa narrativa dos Anunnakis em relação aos terrestres. Não sei se isso satisfaz o entendimento, mas é uma maneira de ver isso, né? Não, eu acho que é uma oportunidade muito boa para a gente fazer essa conexão que veio aí de tão longe, né, dos Anunnakis, a chegada deles aqui e como que eles foram permanecendo, e aí as coisas começam a clarear um pouco mais para o entendimento da gente que está estudando, né, do porquê que as coisas são como elas são. Uma vez que você entende que uma classe de seres dominadores, né, se acham por aqui e aí se encontram presos numa roda reencarnatória, aonde agora o que eles têm para fazer é reencarnar dentro das elites e continuar propagando aquilo ali. Então não é por acaso que a gente escuta que algumas famílias que existem no mundo, né, famílias reais, famílias com nomes importantes aí, elas casam entre si mesmas para manter o DNA delas. Ah, E a e riqueza e o poder, né? isso aí, recriando aquilo ali e se retroalimentando encarnação após encarnação para poder se manter no poder e aí dominar os outros humanos mais fracos, né? Então isso é muito bom para a gente começar a entender aonde que a gente está, né? Ou com quem que é que a gente está se metendo e por que que o rico fica mais rico, o pobre fica mais pobre, e a vida continua dessa forma, né? Falando de forma bem simples assim. É E, bem sintético, né? Agora, qual é o fato novo nessa história? A intervenção galáctica através de extraterrestres, seres do nível dos Anunnakis, no sentido de tecnologia, de capacidade de poder tecnológico, e estão vindo à Terra, né, passando tecnologia para o Homo sapiens, no caso, os Estados Unidos, acordos que eles têm com extraterrestres, para que o Homo sapiens, então, crie uma hierarquia terrestre de Homo sapiens que possa fazer frente ao poder oculto. Então, essa parece que é a agenda atual, que muita gente diz que vai acabar em guerra, vai ter um confronto entre o ser humano evoluído pelos extraterrestres com o ser humano absorvido pelos Anunnakis.
Aí é que se fala que possa haver guerras, e não são só os Anunnakis, tem os lemurianos na China, tem outros na Índia, são várias raças extraterrestres, e aí é que a gente vê, quando os ufólogos falam, isso seria um capítulo à parte, mas quando os ufólogos falam que tem mais de 20 raças extraterrestres, essas 20 raças, essas raças extraterrestres, em tese, elas têm seus descendentes genéticos encarnados aqui. Estão no Homo sapiens, na China, na Índia, na Rússia, nos países nórdicos, no continente americano. Cada sociedade terrestre Homo sapiens que surgiu tem o seu avatar, digamos assim, de um ser de planetas superiores. O problema é que na Terra houve um amálgama de várias civilizações que resultou no Homo sapiens poderoso, capaz de mudar o curso da história. Esse é o segredo da coisa. E que agora tem esse confronto com o poder oculto, que era o maior poder remanescente desses seres de fora. Mas, com certeza, ou haverá entendimento, esclarecimento, diálogo e mudanças comportamentais, onde haja cooperação entre as raças, ou vai ter confronto do poder na Terra. Então, são as incógnitas que a gente tem pela frente. Eu, pessoalmente, depois que estudei muito, o Chico, para mim, foi o maior médium que surgiu na Terra, né? Nesses tempos atuais. E do que ele dizia, olha, tem um tempo para os acordos funcionarem, né? Esse diálogo entre sociedades. Se os diálogos entre as potências poderosas frutifica para o bem, as guerras são evitadas, o extermínio é evitado. Agora, se as não se entenderem através do diálogo e a guerra explodir, aí extingue o ser humano, extingue a sociedade, vai ter que começar tudo do zero outra vez, sabe-se lá de que modo, né? De que modo vai ser isso. Então, essa é a perspectiva. Porém, quando o Chico falou essas coisas, ele deu um prazo, né? Ele falou, olha, os espíritos estão me avisando que se dentro de 50 anos, 60 anos, aí um tempo, talvez de um século, não estourar nenhuma guerra de extermínio entre essas convulsões que existem entre as sociedades, aí é porque o diálogo surtiu efeito e se aprendeu a conviver dentro do planeta sem guerra. Aí é esforço no sentido de abrir mão de certas qualidades ou de certos defeitos para absorver certas qualidades de outro. Então, a soma das qualidades das várias espécies pode ser resultar num super-humano, né? Transhumanização, que seria um somatório das espécies que já estão na Terra e que já têm possibilidade de usar livre-arbítrio evolutivo. Então, esse parece ser o ponto em que nós nos encontramos atualmente. Então, as confederações galácticas, de certa forma, elas cumpriram ou ainda estão cumprindo o seu papel de poupar a Terra de uma destruição. De invasão nem sempre é possível, mas de destruição parece que estão conseguindo. Nós já estamos aqui, desde que o Chico encarnou, quase um século. Do que ele relatou essas coisas, em 69, nós estamos há mais de 50 anos. Então, isso pressupõe que as habilidades humanas de diplomacia estão minimamente funcionando, talvez não plenamente, mas minimamente estão funcionando. Vem um lá e grita, olha, se não me obedecer, eu explodo tudo. Todo mundo tem bomba atômica. Vem outro lá, olha, se não me levar a sério, eu vou explodir tudo. E assim, de ameaça em ameaça, eles acabam dialogando para evitar o pior. Então, se isso estiver funcionando, de algum modo está servindo, né?
está evitando o pior. Você falou ainda há pouco, né, sobre a chegada dos arcontes aqui. Então, quando eles chegaram, ainda não tinha sido implementado a quarentena, né? A Terra ainda não existia uma roda de Sansara, uma quarentena que eles ficassem presos aqui. Eles ainda tinham livre acesso, não é isso? Exatamente. E aí, Essa, depois que isso foi implementado, esses que ficaram aqui e começaram a ter filhos com as mulheres humanas, eles acabaram ficando presos aqui dentro, assim como todos nós, né? Então, uhum, apareceu uma pergunta meio filosófica na minha cabeça que, de repente, não seja nem uma pergunta, seja um pensamento, mas aí você me diz o que que você acha. Então, os que saíram daqui de volta, os Anunnakis que saíram daqui de volta, sabem que alguns deles ficaram presos aqui dentro. exatamente. Eles têm ou teriam algum interesse de, entre aspas, resgatar esses que ficaram aqui dentro? Ou será que não? Será que a experiência que eles estão tendo aqui dentro é valiosa para eles continuarem aqui Com dentro? certeza. E os Segundo ponto, que dentro estão gostando de estar no poder e vão se alimentando disso. É mais ou menos por aí? é por aí. Por aí. Eles estão. Não sei se aí é questão só de poder, mas que eles estão aproveitando o aprendizado que os seus descendentes que ficaram aqui estão tendo com os humanos. Isso está sendo útil para ele, como você colocou, do ponto de vista filosófico para eles. Puxa, olha, essa experiência que a gente foi lá para escravizar, para explorar, para oprimir, no fundo está resultando numa coisa que ninguém pensou. Nós, para termos poder, precisamos exercer toda uma estrutura plasmática que faça efeito na matéria. E o ser humano não, ele consegue manipular a matéria no ponto em que ela está, do local dela, o que é uma grande qualidade que o ser humano tem. Mudar o mundo a partir do próprio mundo e não de fora para dentro. E é isso que a gente faz também. A gente muda o nosso DNA de dentro para fora. Né? As nossas virtudes, elas estão potencialmente, elas estão latentes dentro de nós. Cabe a nós mergulharmos em nós mesmos para desenvolver as nossas qualidades. Assim também os seres que estão habitando a superfície da Terra. Transforma a Terra de dentro para fora num planeta luminoso, num planeta com vibração sutil, um planeta que faz bem. Aqui eu acho que dá para entender, você falou na quarentena, né? Como é que funciona a Confederação Galáctica nesse sentido da quarentena? Conversando com o Chico uma vez, perguntando sobre essa intervenção, Chico, como é que funciona essa confusão toda? Ele falou: olha, o universo, pelo menos a galáxia onde nós estamos, onde está a administração de Jesus, a partir da capela, funciona como um condomínio. Aí ele criou uma analogia. Olha, um condomínio de prédios tem moradores heterogêneos de todo tipo. Né? Tem seres A, B, C, D, diferente. Agora, vamos supor que um dos condôminos seja bagunceiro. Né? Leva droga, faz barulho, põe fogo no apartamento, muito barulho, intervém na vida dos outros moradores. Olha a analogia dele: um apartamento dentro de um prédio, fazendo o prédio explodir, pegar fogo. Então, essa condição foi a condição que a Terra teve lá atrás. Então, quem são os moradores desse condomínio cósmico? A Terra é um apartamento. É esse apartamento bagunceiro que ela foi. Então, os planetas de fora que vieram aqui começaram por ordem. Olha, vieram os profetas, né? Isso já no Velho Testamento. Vieram os profetas: olha, vocês estão fazendo a coisa errada, vocês têm que mudar o comportamento, têm que agir no bem. Blá, blá, blá. O que a humanidade fez com os profetas?
botou fogo em todos, todos os profetas morreram, né? Foram chutados, a mensagem deles não foi ouvida. Então, no condomínio, a mesma coisa. Quando os moradores vizinhos começam a reclamar, olha, cara, você está fazendo muito barulho, está me incomodando, eu não posso dormir, aqui tem bagunça, tem droga, tem bebida, isso aqui não é normal no condomínio, vocês têm que mudar. O condomínio fala o quê? Olha, cara, eu estou no meu apartamento, aqui mando eu, então ponha-se daqui para fora. Daqui para fora é outro ambiente, mas aqui dentro mando eu, faço o que eu quero, estou na minha casa. Era isso que os terráqueos faziam. Eu estou na minha casa, aqui eu faço o que eu quero. Então, o que os profetas, que são? São os seres de outros planetas, vieram para cá, são os moradores vizinhos do morador do condomínio. Olha, não dá para ser assim. Então, não dá para funcionar assim. O que os moradores incomodados fazem? Chama o síndico. Cadê o síndico? Aí vem o síndico. Jesus veio, encarnou aqui, olha, muita reclamação, vocês não estão se entendendo, a coisa não pode funcionar assim, vocês têm que mudar de hábito, começa a fazer o bem, vocês têm que se arrepender da maldade que vocês fazem uns com os outros, a coisa tem que funcionar amorosamente, cooperativamente, no sentido de produzir uma coisa boa. O que a gente fez com o síndico? Matamos o síndico. Né? Aí, quando você não tem o síndico, o que os moradores fazem? Convocam uma assembleia. Vamos ver o que todo mundo pensa para fazer com esse cara, esse morador aqui. Então, essa assembleia é o que aconteceu já 2 vezes na Terra, sob a égide de Jesus, para ver o que fazer com a Terra. Então, a Terra entrou em quarentena. Ficou isolada da convivência com todos os seres de fora. Anunnakis foram proibidos de chegar aqui, lemurianos, essa turma ficou tudo fora. Não podia chegar, isolaram a Terra para até que o homem se entendesse. E foi daí que começou o livre-arbítrio do homem perceber que ele era o responsável pela paz, se quisesse ter paz. Ele é responsável pelo bem se quiser ter o bem. Então a quarentena responsabilizou o homem pela própria vida. E essa quarentena acabou resultando numa obra de arte aí que, apesar de estar ameaçada toda hora, uma hora vai explodir, vai acabar, mas de algum modo até agora conseguiram preservar. E é essa estrutura condominial que põe as regras do condomínio é a Confederação Galáctica. Ela estabelece as regras para o condomínio funcionar bem, tanto para os andares de cima, quanto para os andares de baixo, quanto para o morador. Então, a Confederação Galáctica ela atua sobre toda a organização dos planetas que estão envolvidos sob a administração, sob a égide do Cristo cósmico. É isso, mais ou menos, que a gente pode entender desse processo de uma forma pueril, infantil, romântica até, mas é para servir de analogia para algo que é muito mais complexo, obviamente. Né?